que é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. No livro do profeta Naum, capítulo 1, livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo de número 3. Amém, amados? Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Isso é uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração e eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, porque a palavra do Senhor, ela produz um efeito que palavra de homem nenhum pode fazer na tua vida e na minha vida. Mas a palavra do Senhor, quando você dá ouvidos à palavra do Senhor, quando você guarda ela na tábua do seu coração, ela produz um efeito de tal maneira que nós veremos o fruto, porque ela cria um divisor de águas nas nossas vidas quando nós damos crédito à palavra do Senhor. Então eu peço que você não dê crédito à minha palavra, mas que você realmente, verdadeiramente, dê crédito à palavra do Senhor que será ministrada agora. Amém, amados? Então eu vou fazer primeiro a ministração da palavra do Senhor nesta noite e posteriormente nós vamos orar por todos os pedidos de oração. Eu tenho visto aqui que tem muitos nomes que estão sendo citados aqui nessa live e nós vamos orar, e o Senhor, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele vai socorrer estas pessoas que estão necessitadas. Amém? Então diz assim o texto do profeta Naum, capítulo 1, versículo 6. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amados, eu queria que você se ativesse a essa parte B do versículo, que diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Amém? Queridos, muitas das vezes algumas coisas assolam as nossas vidas, muitas dificuldades às vezes batem a nossa porta. Mas eu tenho provado e visto nessa caminhada de 10 anos que quando alguma coisa ruim acontece nas nossas vidas, é porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Muitas das vezes nós nos sentimos abandonados, achamos que o Senhor não está conosco, mas isso não é verdade. Quando eu olho para essa palavra do profeta Naum, o Senhor, Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Porque em dados momentos da minha vida, eu achava que o Senhor tivesse me abandonado, mas depois eu podia ver que Ele estava tão perto de mim, mas o meu coração era tão duro e os meus olhos ainda tinham tantas escamas que eu não podia ver o cuidado do Senhor sobre a minha vida. E dessa maneira eu queria que você analisasse comigo todo o caminho da tormenta de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele ficou separado da sua família. Veja bem, ele foi tirado da sua casa, onde ele era honrado pelo seu pai. Ele era amado, um dos mais amados entre os irmãos, e de repente ele foi vendido como escravo. Parecia ali um caminho de tormenta, ficando separado da família. E aí, quando ele já estava se acostumando, vamos dizer assim, com essa vida de servidão, se conformando, porque muitos achavam que ele estava morto. O pai dele chorou a sua morte, mas o Senhor era com ele. Aí as coisas, amados, começaram, parece que estavam melhorando. E aí ele passou a administrar ali as coisas na casa de Potifar. Então estava de péssimo, de escravo, ele passou a casa de Potifar, começou a administrar a casa de Potifar, administrou muito bem a casa de Potifar e falou: as coisas estão melhorando. Mas aí ele, sendo fiel, servindo ao Senhor, algo sobreveio na vida dele, uma acusação tão grave,
Ele foi acusado de ter estuprado a mulher de Potifar. Porém, amados, ele não tinha feito absolutamente nada. Na verdade, ele estava temendo ao Senhor e fugiu daquela mulher, e ela armou um laço contra a vida dele, e ele foi parar ali naquele cárcere, ali naquela prisão. E olhando para essa situação, quantas vezes na nossa vida nós já nos lamentamos dizendo: agora que eu estou servindo a Deus, agora que eu estou orando, parece que as coisas só pioram, parece que as coisas não dão certo, parece que agora eu estou em prisão, coisa que quando eu estava lá fora no mundo as coisas não me sobreviam, mas agora que eu estou na presença de Deus, algo terrível tem acontecido sobre a minha vida. Amados, mas se você for analisar lá em Gênesis 42, a palavra do Senhor vai dizer: o Senhor era com ele e estendeu as suas mãos. O Senhor nunca perde o controle. Aí quando ele estava ali talvez na prisão, muitas das vezes talvez ele pensasse: eu estou sozinho, o Senhor não é comigo. Mas o Senhor não tinha perdido o controle da situação. Ele estava ali e José achou graça aos olhos do carcereiro Mor. Ele se tornou o que? O administrador da empresa. Olha o mistério disso daqui, irmãos. Ele começou administrando uma casa, depois ele foi administrar uma prisão. E vocês sabem que 2 personagens dessa história foram parar ali, que foi o copeiro e o padeiro de Faraó. E eles tiveram um sonho na mesma noite, e simultaneamente os dois tiveram esse sonho, e eles contaram a José. E José deu a interpretação desse sonho. Então o copeiro ele foi restaurado em 3 dias ao reino de Faraó, para servir à mão de Faraó, e o padeiro foi morto, enforcado em 3 dias, como a interpretação o Senhor tinha dado a José. E como o copeiro ele foi restaurado ali até a casa, até o palácio de Faraó, qual foi o pedido que José fez? Olha como nós contamos com o homem. José falou o que para ele? Olha, porém quando você estiver lá com o Faraó, lembre-se de mim. Quantas vezes nós fazemos isso, amados? Me dá uma ajuda. Nós temos buscado ajuda humana, ajuda de um governador, e nós esquecemos de quem está no controle de toda a situação. Quem estava no controle de toda a situação não era Faraó, muito menos o copeiro que foi restaurado aquele palácio, mas o Senhor estava no controle de todas as coisas. E ainda que aquele copeiro ele pudesse ter esquecido de José, eu não sei se ele se esqueceu ou se ainda era um plano do Senhor, porque o Senhor ele tem um caminho na tormenta, e esse eu estou te mostrando o caminho na tormenta de José. José estava ali esperando, mesmo se achando sozinho, porque nós somos corpo, alma e espírito, e muitas das vezes a nossa carne desfalece diante das provações, diante das adversidades, diante do caminho da tormenta. Mas o Senhor tem uma resposta para as nossas vidas, e não foi diferente. O Senhor fez com que Faraó tivesse um sonho, e ele chamou a todos ali, os entendidos, os adivinhadores do reino, os sábios, chamou a todos, e não houve quem pudesse interpretar o sonho de Faraó. Porém, naquele momento, agora já tinha chegado o tempo de Deus. Aí quando chegou o tempo de Deus, o copeiro se lembrou de José e o trouxe à presença de Faraó. Amados, quando é tempo do Senhor nos abençoar, homem nenhum pode impedir. Ninguém pode impedir a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então, se você parece que muitas das vezes você tem se sentido esquecido pelo Senhor, ou talvez que o Senhor ama outras pessoas e não ama a você, isso não é verdade. É que o tempo do Senhor ainda não chegou sobre a sua vida. Porque essas provas de longa duração, de anos, que você parece que você vai morrer ali na prova, você não vai. O Senhor tem algo tão grande para entregar nas tuas mãos.
mas às vezes diante da dificuldade você não tem conseguido enxergar, mas o Senhor ele vai se revelar a você, assim como ele se revelou a José ali naquele lugar. Porque quando ele deu a interpretação daquele sonho, amados, ele era apenas um administrador da casa de Potifar, depois administrador da prisão. Depois o Senhor fez com que ele fosse governador, alguém que estava somente abaixo de Faraó. E aí você não consegue entender porque um caminho de tormenta é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Então, se você tem passado anos de angústia, de tribulação, de tormenta, se você tem estado na tempestade, muitas das vezes eu dizia: Senhor, eu já não consigo mais nadar contra a maré, talvez agora eu vou apenas boiar porque eu não tenho mais forças. E o Senhor diz: aguenta mais um pouquinho, porque você vai ver a minha glória manifesta sobre esta situação. E eu tenho crido nessa palavra. O Senhor, ele começou a me fazer entender que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Amados, e ele não foi só isso. A bênção de José se estendeu à casa de Jacó, porque havia uma grande fome na terra. A terra de Canaã estava em fome, mas o Senhor honrou duplamente José, porque ele ainda pôde alimentar toda a sua casa e levar em tempo de fome, de escassez, José governando e ainda alimentando toda a sua família. Então isso pode estar sobre a minha vida e sobre a tua. Depende daquilo que você crê, depende daquilo que você coloca em prática, daquilo que você tem ouvido e aprendido da palavra de Deus. Porque muitas das vezes nós criamos expectativas do homem. Será que ciclano, beltrano poderia me dar um emprego? Ou poderia me emprestar um dinheiro? E o Senhor quer fazer milagres nas nossas vidas. O Senhor quer nos entregar algo tão tremendo, mas a nossa mente limitada não consegue entender quando o Senhor vai se manifestar no tempo dele para a glória e louvor e adoração do nosso Deus. Amados, aqui também, se você bem se lembrar, então José foi tirado da prisão, ele foi vendido como escravo, foi levado à prisão e foi levado a ser governador. Então o Senhor está falando conosco. Não importa a situação que você está atravessando, seja de escassez, de prisões, seja do que for, o Senhor, ele tem uma saída, muito além daquilo que você tem imaginado. Sabe por quê, amados? Paulo, quando ele fala nas suas cartas, ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Mas parece que nós queremos só um caminho de bênção. E para nos abençoar, o Senhor, ele tem trazido um caminho de tormenta e de tempestade, para nos dar algo muito maior. Aquilo que o nosso olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao nosso coração, é aquilo que o Senhor tem para nos entregar em tempos difíceis, em tempos de tempestades. Sabe, amados, nós estamos passando por um período de tormenta, onde o Senhor tem equiparado grandes e pequenos. Grandes e pequenos, todos estão sob o controle do nosso Deus. Muitos, talvez porque confiam no seu braço, eles acham que eles podem escapar. Muitos porque têm visto o seu dinheiro, a sua saúde. Mas quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ele não passa de um vapor, logo passa e já não mais existe. O Senhor nosso Deus, ele tem um caminho preparado, talvez na tempestade. Às vezes o Senhor nos leva num caminho da tempestade como levou Jonas. Mas sabe por quê? As misericórdias do Senhor são tão grandes, os planos do Senhor são maiores do que o meu e o seu. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim esperado, não por mim e por você, mas pelo Senhor. Veja que Jonas, ele estava dormindo, ele estava ali no barco, parecia que tudo estava bem, mas quando uma grande tempestade levantou ali na vida de Jonas,
E ele sabia que o motivo de toda aquela tempestade era ele. E ele foi jogado no mar e o Senhor fez com que ele chegasse até ali a cidade de Nínive. Porque através da tempestade na vida de Jonas, através da sua pregação, uma cidade toda se rendeu aos pés do Senhor. Então os planos do Senhor são muito maiores do que o meu e que o seu. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, pensamentos de salvação, pensamentos de misericórdia sobre as nossas vidas, amados. Nesse momento de pandemia, onde muitas das vezes de forma egoísta nós temos pensado em nós mesmos, quantas pessoas têm se rendido aos pés do Senhor? Quantos têm o seu coração aquebrantado? Porque, amados, aqueles que estão acometidos numa cama de hospital, ou mesmo eles têm pensado no seu dia do amanhã, eles têm que se lembrar que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Dele vem o nosso fôlego de vida. O nosso futuro pertence ao Senhor. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo na minha casa, você não sabe o mal que tem entrado na minha família. Amados, eu não posso saber, mas o Espírito Santo sabe. E Ele está dizendo nesta noite, sabe como você pode acalmar o seu coração e ter esperança? A palavra do Senhor diz o quê? Une-te, pois, a Deus. Une-te, pois, a Deus e tenha paz. E como nós vamos nos unir ao Senhor? Através da oração, através da leitura da palavra. Porque muitas das vezes nós temos nos alimentado de coisas erradas, muitas das vezes nós temos ligado os noticiários e temos realmente nos apavorado com a situação. Mas é momento de humilhação diante do Senhor, porque Ele quer abençoar as nossas vidas. Ele quer que você verdadeiramente reconheça que Ele é Deus soberano sobre as nossas vidas, porque Ele dará um fim, não aquilo que você espera, muito além daquilo que você tem esperado do Senhor. Nesses momentos, quando logo que estourou a pandemia e quando os ministros da economia, o presidente ficou apavorado, é claro que nós somos humanos, nós sempre pensamos na parte financeira, nos abalamos, mas amados, diante da calamidade pública, o Senhor não perdeu o controle de nada. Ele vai dar um fim onde o nome dele será glorificado. Todos verão isso? Não. O Senhor diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Eu e você não merecemos essa graça maravilhosa, o favor do Senhor. Não é por merecimento, mas é pelo grande amor imensurável do Senhor que está sobre as nossas vidas. Ah, mas o Senhor, Ele ama o ímpio e o justo? Sim, amados, o amor do Senhor é incondicional. O amor do Senhor é imensurável, algo que não se pode medir. Mas sabe uma diferença que nós temos que perceber todos os dias? A diferença é, você agrada ao Senhor ou você tem irritado ao Senhor? Quando nós agradamos ao Senhor, quando nós buscamos andar sobre a Tua lei, meditando dia e noite, porque enquanto nós estivermos, amados, sobre esse corpo corruptível, nós sim somos sujeitos a tropeçar, a falhar. Mas aquele que verdadeiramente se arrepender, aquele que se achegar ao Senhor, ele alcançará a misericórdia. E talvez uma sentença de morte que haja sobre a sua vida, eu não sei se há, talvez se há, ela será aniquilada, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele que é o dono da vida e da morte. O nosso fôlego de vida está nas mãos do Senhor. E Ele tem nos dado tempo e oportunidade para nós buscarmos nessa quarentena. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de deixar a nossa vã maneira de viver. É tempo de alegrar os nossos corações e ver o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quantas das vezes, diante das tempestades, das tribulações, eu tenho olhado para a minha vida e eu falo: Senhor, obrigado pelo seu cuidado.
sobre a minha vida. Obrigado pelos detalhes, porque Tu és um Deus zeloso, que tem feito coisas grandiosas. Nós não somos merecedores, mas o Senhor tem dado graça, tem passado conosco em todas as situações. Então, amados, anima o teu coração. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Clame todos os dias, profetize coisas boas sobre a tua casa, sobre a tua família. Ainda que o mundo esteja em pânico, nós temos o príncipe da paz que reina sobre as nossas vidas. É Ele que traz a paz que excede todo o entendimento. E você é uma carta viva. Você está sendo lido todos os dias pelo WhatsApp, pela sua vizinhança, pelos seus familiares. Como você tem se comportado diante das calamidades que têm acontecido? Bom é ter esperança. Bom é aguardar aquele que trabalha para os que nele confiam. Você tem confiado em quem? Você tem confiado no seu braço ou você tem confiado no braço do Todo-Poderoso? Você tem esperado algo de quem? Assim como José esperava algo, talvez ali do copeiro ou de Faraó. Não, nós temos que esperar algo que venha do Senhor. Aguarde, porque é uma grande vitória depois que passar essa calamidade. Nós ouviremos muitos milagres, muitas bênçãos. Sabe por quê? O Senhor tem o seu caminho da tormenta e da tempestade, mas o nome dele será glorificado em todo o tempo. Se você crê nessa palavra, receba de todo o seu coração, amados, porque é tempo de repensar, a igreja de Cristo repensar o que nós temos feito para cultuar um Deus tão poderoso. Ele cerrou os céus, Ele pode cerrar as fronteiras como tem cerrado. Ele tem colocado os homens numa posição de humildade, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele vai manifestar o teu poder sobre cada um de nós, porque o Senhor, Ele trata os teus filhos de uma maneira muito especial. Assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, o Senhor, Ele nos esconde embaixo das suas asas. E nós temos que descansar na presença do Altíssimo, porque Ele é o que pode fazer mudar toda a situação. E ainda que ela não mude, todavia, creia, o Senhor tem uma saída para a minha vida e para a tua nessa situação. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Receba essa palavra no seu coração, guarde essa palavra. Quando tudo cessar, nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas assim como as pestes foram mandadas ali sobre o Egito, e a mortandade, aonde havia sangue na verga, o sangue do cordeiro foi passado na verga da porta, a mortandade não entrou. Eu creio também, para aqueles que temem o nome do Senhor, aqueles que estão lavados e remidos no nome santo do Senhor, a mortandade não poderá adentrar os lares, as nossas famílias, através do poder da oração, quando nós nos humilhamos diante da potente mão do Senhor. Amém, queridos?